Sou babaca por permitir que meus colegas de quarto vejam meus seios enormes. Eu moro em um dormitório universitário em um andar exclusivamente feminino. Normalmente, uso sutiã ao sair do prédio do dormitório, mas não vou colocar um sutiã por baixo da minha camiseta só para caminhar pelo corredor até o banheiro. Há alguns dias, saí do meu quarto e andei uns 10 metros pelo corredor até o bebedouro, enchi minha garrafa de água e voltei para o meu quarto. Eu estava usando uma regata branca e sem sutiã. A regata era justa, mas não transparente, então só dava para ver o contorno dos meus mamilos. Havia um pequeno grupo de pessoas conversando no corredor do lado de fora de alguns quartos, mas não dei muita importância até cerca de meia hora depois, quando ouvi uma batida na porta de uma das meninas que eu tinha visto no corredor. Ela disse algo como: "Ei, desculpa te pedir isso, mas se você for ao corredor novamente, você poderia usar um sutiã?" Meu namorado está lá fora e estava olhando um pouco, então sou super não confrontacional. Então eu disse: "Sim, claro. Desculpe por isso." E pelo resto daquela noite, sempre que saía do meu quarto, eu colocava um sutiã ou um suéter, e pensei que fosse o fim disso. Ou pelo menos, foi o que pensei. No dia seguinte, minha colega de quarto me contou que tinha ouvido a garota contando a alguns amigos sobre o incidente enquanto estava no banheiro. Ela disse que a garota estava fazendo parecer que eu tinha tentado seduzir o namorado dela de propósito, vestindo praticamente nada, demorando no bebedouro, fazendo pose para realçar meus seios, e tudo mais. Quando saiu do banheiro, minha colega de quarto disse que a garota estava realmente recriando a cena do bebedouro, fingindo ser eu. Naquela noite, passei pela garota e alguns dos amigos dela a caminho de escovar os dentes. Eu não estava usando sutiã. Já estava de pijama. A garota olhou diretamente para o meu peito e todos começaram a rir. Mas a gota d'água foi quando todo o dormitório recebeu um e-mail da coordenadora de residência ontem, dizendo que tinha recebido algumas reclamações anônimas sobre pessoas se vestindo de forma inadequada nos corredores e pedindo que todos se certificassem de manter as coisas cobertas. Então aqui está onde eu tive minha pequena vingança. Eu sabia que o namorado da garota não estuda aqui. Nós estávamos no mesmo grupo de orientação e conversamos um pouco naquela época. Eu também sabia que, devido à pandemia, não é permitido ter convidados de fora do campus nos dormitórios este ano. Usei o mesmo formulário de reclamação anônima para fazer uma reclamação sobre pessoas trazendo namorados de fora do campus para o nosso dormitório e eles não usarem máscaras. Máscaras são obrigatórias nos corredores, embora nem sempre sejam fiscalizadas. Hoje de manhã, a coordenadora de residência enviou outro e-mail dizendo que, devido a reclamações anônimas, eles passariam a fiscalizar a regra de não permitir convidados de fora do campus, verificando os IDS de convidados não familiares para garantir que fossem estudantes dali em diante. Sério, essa garota deveria me agradecer. Se ela estava preocupada com o namorado vendo o vago contorno do meu peito nos corredores do dormitório, ela não precisa mais se preocupar. Fui babaca por sugerir à minha amiga que ela deveria se depilar? A minha amiga, vamos chamá-la de Emily, é uma pessoa incrível. Ela é divertida, aventureira, inteligente, muito ativa, uma cozinheira fantástica, extrovertida e simplesmente uma ótima pessoa para se estar por perto. Há alguns anos, ela decidiu não se depilar mais pernas, axilas, áreas femininas, em protesto contra o patriarcado, resultando em ela ter cabelos escuros muito longos em todo o corpo. Há alguns dias, estávamos a tomar uma cerveja, e ela me disse como estava triste a sua vida amorosa, que estava a conhecer rapazes e a ter encontros muito divertidos, mas nunca recebia uma ligação de volta ou, quando tentava pedir um segundo ou terceiro encontro, era rejeitada de forma muito genérica. Depois de lhe dizer várias vezes: "És tão linda e maravilhosa, o homem certo vai aparecer, não te preocupes", decidi arriscar e disse algo como: "Sei que isto é uma coisa muito superficial de se dizer, mas achas que poderia ajudar um pouco se te depilasses?" Ela ficou muito surpreendida e disse-me que estava desapontada por eu sugerir que ela mudasse a aparência por causa dos homens e que eu era a razão pela qual tantas mulheres eram oprimidas. Eu pedi desculpa imediatamente, mas a noite ficou praticamente arruinada. Enviei-lhe uma mensagem no dia seguinte a pedir desculpas novamente por a magoar, mas ela não respondeu. Realmente não queria magoá-la, mas também não percebo muito bem como meu comentário foi tão mau, por isso não tenho a certeza de como devo formular o meu pedido de desculpas. Decidi trazer isso aqui e perguntar às pessoas aqui o quão grande é o meu erro. Qual é a coisa mais imperdoável que um membro da família já fez com você? O meu padrasto está me pressionando para sair com alguém da família dele. Estudo numa escola secundária pública e a pessoa que ele quer que eu namore tem 17 anos e estuda em casa, em outro estado. O rapaz tem uma queda por mim. Acho que ele é querido e tudo, mas há também muitos outros fatores. Para começar, ele é meu primo adotivo. Isso é estranho na minha cabeça, acho eu. Segundo, e mais importante, já estou numa relação. A minha mãe, o meu padrasto e o meu pai biológico sabiam disso desde que nos juntamos. Estou com o meu atual parceiro há quase um ano. Vai fazer oficialmente um ano e algumas semanas. Gosto muito dela e temos uma boa relação. Sei que as relações de liceu não tendem a durar muito, mas não vou pensar nisso dessa forma porque gosto dela. O James tem tentado fazer com que eu e o meu primo adjunto Adam namoremos desde que nos conhecemos. Eu e o Adam damos-nos bem. Costumamos andar juntos sempre que há alguma festa parva que temos de ir, ficamos mais próximos e o James começou a gozar conosco. Eu conheço o Adam desde os meus 12 anos e ele desde os 13. Tornamos-nos mais amigos porque tínhamos tanto em comum e, no entanto, as nossas vidas eram tão diferentes. O James continua a chamar-nos pombinhos e isso está a começar a deixar-me desconfortável. Estou com alguém de quem gosto e parece-me tão nojento que ele diga essas coisas. Não quero retribuir. Tenho tentado evitar o Adam na esperança de o fazer perder os sentimentos e também de fazer com que as provocações diminuam. Não está a resultar. Estou a perder a cabeça. Peço desculpa se isto é longo ou parece estúpido. Não é a pior coisa da minha vida, mas é tão irritante. A pressão do James estava sempre a aumentar. Não importava quantas vezes eu lhe dissesse que estava feliz com a minha namorada, ele não desistia. As coisas chegaram ao auge na festa de família. O Tiago tinha estado a beber e encurralou-me sozinho. Começou a gritar que eu era uma criança ingrata e que tinha de namorar com o Adam para manter a família. Quando voltei a recusar, ele bateu-me contra a parede, furioso.
A minha namorada viu tudo da porta e tentou intervir. O James virou-se contra ela, chamando-lhe insultos horríveis. Eu vi a situação e dei-lhe um murro para o afastar dela. Começou uma grande luta. A polícia foi chamada para separar. O James e eu fomos presos, ele por agressão e eu por agressão a um membro da família. A notícia da briga espalhou-se pela cidade. Os pais da minha namorada proibiram-na de me ver mais, com medo de mais dramas. Fui expulso de casa pela minha mãe por ter trazido a polícia para a família e, sem ter para onde ir, tive de ir viver com o meu pai. No entanto, a relação deles com a minha mãe ficou muito danificada. A ida a tribunal arrastou tudo ainda mais publicamente. No final, perdi todo o meu sistema de apoio e a rapariga de quem gostava. Tudo porque não cedi às exigências insanas do James. Foi o pior resultado possível.